Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quarta-feira, dia 17 de fevereiro. Nós estamos com Alimento Diário, essa série Deus nos chama para o seu reino e glória. Esse é o volume 5, Tão Grande Salvação. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 17, a vacina divina contra a iniquidade, parte 2. Ó Senhor Jesus, o Senhor deseja nos vacinar, Senhor Jesus, nos imunizar, nos preparar, Senhor Jesus, para a gente poder ter uma proteção contra a iniquidade. A iniquidade está aí, para esfriar o nosso amor, Senhor Jesus. O Senhor está nos dando o amor como nosso termômetro. O amor vai nos ajudar a identificar os sintomas da iniquidade, para que a gente não seja afetado. A iniquidade, ela quer destruir a nossa mente, também acabar com a nossa consciência. Nós precisamos manter a nossa mente e a nossa consciência puras diante do Senhor, nos manter simples diante da sua palavra, para que Ele possa ter alcance, as pessoas através de nós, para reconciliar as pessoas com Deus. Para isso a gente também precisa estar reconciliado e precisa se manter reconectados, nos manter conectados com o Senhor, para que Ele possa nos direcionar em todas as coisas. Que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que Ele nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Mateus capítulo 24, versículo 12. Ó Senhor Jesus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Ó Senhor Jesus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. Senhor Jesus. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Senhor Jesus. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. O mistério da iniquidade na presente era. Ó Senhor Jesus. Sabemos que o mistério da iniquidade já opera de maneira sutil no mundo. E um dos sintomas da propagação da iniquidade é o esfriamento do amor. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Ó Senhor Jesus. Querido irmão, é muito importante verificar se você tem esse sintoma. Considere isto. Seu amor por Deus e pela igreja está se esfriando? Neste período de pandemia, você espiritualmente avançou ou retrocedeu? O amor para com seu marido, esposa e filhos está diminuindo? Você está mais irritado e nervoso? Esses são alguns sinais de que sua alma, seu ser psicológico foi afetada. Ó Senhor Jesus. Nosso desejo é que todos cresçam espiritualmente, mas se essa não é a sua condição, não se condene. Ainda há tempo de se voltar para o Senhor. Por vezes ficamos inertes, aguardando o retorno das condições em que vivíamos antes da pandemia. Mas se queremos ser vencedores, precisamos voltar-nos para o Senhor, para nos adaptar à nova realidade e perseverar em nossa corrida. Antes, a estrada tinha bastante asfalto, mas agora entramos em um trecho bastante irregular. Isso não nos pode impedir de correr. Temos de nos adaptar e continuar avançando. Ó Senhor Jesus. Lemos, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Para nos contaminar com o vírus da iniquidade, Satanás ataca a nossa mente. Semelhantemente, visa danificar nossa consciência. Quando a mente e a emoção de uma pessoa são afetadas, há um desequilíbrio e tal pessoa torna-se vulnerável. Mas se ela colocar a mente no espírito, terá vida e paz. E ao conservar uma boa consciência, estará protegida de todo ataque.
Ó Senhor Jesus. Continuando, vemos nesta passagem outros sintomas atuais da iniquidade. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Ó Senhor Jesus. Essa passagem revela que no tempo do fim haverá 3 grupos de pessoas: as que amam a si mesmas, as que amam o dinheiro e as que amam os prazeres. Esse é o tripé do mundo atual: amar o eu, o dinheiro e os prazeres. Trata-se de um panorama bastante negativo. Nós, porém, somos uma geração santa. Para não ser acometidos desses sintomas de iniquidade, precisamos estar conectados a Deus. Ó Senhor Jesus. Neste outro versículo vemos mais sinais da iniquidade, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Os escarnecedores zombam de Deus e das autoridades. Para eles não há lei. Na verdade, iniquidade é o caráter do iníquo, o qual é contrário à justiça, à equidade. Ó Senhor Jesus. Por fim, lemos: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Hoje, os homens promovem divisões políticas, divisões na igreja e na sociedade. A alma deles é muito forte e só tem prazer nas coisas do mundo. Além disso, não tem o Espírito. Segundo o original grego, trata-se do espírito humano, que é por eles ignorado, como se não existisse. Vendo todo esse quadro negativo, o desejo de pregar o Evangelho deve arder em nosso coração. Assim, as pessoas terão a oportunidade de se reconectar a Deus e ser salvas da contaminação da iniquidade. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Você tem algum desses sintomas de contaminação pelo vírus da iniquidade? O que fazer para sair dessa condição? Ó Senhor Jesus. A gente tem que perceber, né, que vez ou outra, né, a gente acaba manifestando, né, um sintoma desses ou outro. Mas não é para a gente se condenar, mas é para a gente perceber: opa, eu preciso me voltar para o Senhor. Ó Senhor Jesus. E essa é a saída, né, para a gente poder escapar dessa condição, é nos reconectar ao Senhor, nos manter conectados a Ele, né, usar o nosso espírito. As pessoas estão com a alma muito forte, muito cheia de opinião, porque ignoram o Espírito. Né? E a parte do Espírito que realmente nos desperta, né, das coisas, ó Senhor Jesus, é a consciência. E é justamente o que o inimigo quer atacar. Ele quer, né, danificar a nossa alma, né, através da nossa mente, Senhor Jesus. E ele também quer cortar, né, a conexão entre o Espírito de Deus e o Espírito humano. Né? Esse Espírito humano que vai guiar a nossa alma, Senhor Jesus, em direção à palavra de Deus. Mas isso acontece pela consciência. Se a gente não tiver com uma consciência sensível, o inimigo ele vai ganhando cada vez mais terreno. Ó Senhor Jesus, mudando a nossa percepção, né, com mentiras, enganos, ensinos demoníacos, Senhor Jesus, que vão afastando as pessoas do Senhor. É por isso que a gente tem que estar atento. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje: atentos aos sintomas para reagir e ir diante de Deus. Ó Senhor Jesus. Cada um de nós precisa estar realmente, né, sensível, ir diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, poder estar atento, né? Os sintomas estão aí para nos mostrar, ó, que tem algo acontecendo de errado. Né? A gente fica doente, Senhor Jesus, você só percebe quando a doença começa a manifestar. Né? Aí você vai tomar remédio para poder amenizar os sintomas, ou você vai tomar um remédio para poder atuar na doença. É isso que está mostrando para nós. Ele está nos dando o Espírito, o exercício do Espírito, a sua presença, a nossa conexão com Ele, para nos imunizar, para que a gente não seja afetado por essa doença, né, que está aí se espalhando pelo mundo inteiro. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Muito pior do que a pandemia, né, é a iniquidade. Senhor Jesus, porque a iniquidade leva o homem, né, a ser injusto. Ó Senhor Jesus. Né, ali em 2 Timóteo 3,16, né, que é um dos versículos chaves dessa semana, ele fala, né, que toda a palavra, toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus.
e ela é útil, né, para ensino, para repreensão, para educação na justiça. Essa palavra em grego usada ali para justiça, né, também pode ser traduzida por equidade. Por isso estamos dizendo para nós, né, iniquidade é contrária à justiça, é contrária à equidade. Equidade é igualdade. Deus ele quer, né, que a gente realmente tenha esse sentimento. Na versão King James atualizada, fala, né, que toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade. Senhor Jesus. Né? Na versão atualizada fala que é útil para o ensino, mas aqui ele fala que é proveitosa para ministrar a verdade. É um ensino da verdade, Senhor Jesus. Um ensino que nos leva diante do Senhor, que nos coloca diante de Cristo. Né? Ele também fala que é para repreender o mal. Né? Na versão atualizada fala que é para repreensão, né, Senhor. Ninguém gosta de ser repreendido, mas como mostrou, é para repreender o mal. Ó Senhor Jesus. Ele também fala que é para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Ó Senhor Jesus. Educação segundo a justiça, segundo a piedade. Mostrar para nós qual é o caminho a se tomar. Senhor Jesus. Por que a gente precisa fazer isso? Como a Alimento Diário hoje mostrou. É para ser prevenido, para estar protegido. Uma mente contaminada, uma consciência insensível tira a nossa proteção. Ó Senhor Jesus. A gente precisa realmente estar protegido, né, diante do falar, né, do inimigo. Né? Mas hoje ele tem usado a palavra como mostrou, né? Ensinos enganadores. Senhor Jesus. Ele mostrou, né, vão apostatar da fé, vão ignorar a fé, vão obedecer a espíritos enganadores, ensinos de demônios, e tem também a hipocrisia daqueles que falam mentiras, que tem a sua consciência insensível. Não tão sensível, não estão procurando ouvir o Senhor, querem apenas aquilo que vai trazer para eles algum benefício. Por isso que falam mentira, ou seja, não estão ligados ao Senhor. Tem que perceber que tudo aquilo que não é Deus é mentira. Às vezes a gente julga algo, mas a gente está julgando aquilo de acordo com o quê? A gente foi diante do Senhor? Ó Senhor Jesus. Um dos 10 mandamentos o Senhor fala, olha, não dirás falso testemunho. Senhor Jesus. E esse, eu já compartilhei várias vezes aqui no canal, que esse é um dos mandamentos mais difíceis de você perceber. Porque como que você sabe se você está dizendo um falso testemunho ou não? Ó Senhor Jesus. Certa vez o irmão começou a falar certas coisas, né? Senhor Jesus, não, porque isso, porque aquilo e tal. Ó Senhor Jesus. Eu falei com ele, eu cheguei para ele e falei assim, irmão, você me conhece por acaso? Você convive comigo? Você sabe como que eu me converti? Você conhece a minha história? Senhor Jesus. Porque olha, se Jesus voltar agora, a Bíblia fala que na vinda de Cristo nós vamos comparecer diante do tribunal. Se nós vamos comparecer diante do tribunal e ele te perguntar a sua opinião sobre mim, você vai falar isso aí? E o Senhor vai te perguntar, você é testemunha disso? Você viu? Você sabe? Você tem clareza a respeito disso? Senhor Jesus, quem que te falou? Ó Senhor Jesus, da onde veio essa informação? Aí eu falei com ele, se você não tem clareza, você está levantando um falso testemunho. Isso é uma coisa que Deus abomina. Deus, ele abomina a testemunha falsa, que engendra contendas. Senhor Jesus, você está falando algo que você não sabe, você não conhece. Ó Senhor Jesus, por isso a gente precisa se manter simples. E diante do Senhor, exercitar o Espírito, para não sair fazendo as coisas de qualquer jeito. Ó Senhor Jesus, a gente precisa realmente ir diante do Senhor. E a gente precisa conhecer a palavra, saber usar a palavra. Ó Senhor Jesus, a gente precisa da palavra para nos imunizar. A gente viu no dia de ontem, a mãe de Moisés ensinou para ele a palavra antes de entregar ele ali para a filha de Faraó. Ó Senhor, a gente vê ali que Deus, o povo começou a pedir ao Senhor salvação. E Deus preparou Moisés. Então isso começou lá atrás. Quando Moisés nasceu, houve um decreto para poder matar todas as crianças que nascessem ali do povo hebreu, porque o faraó estava preocupado, que estava se multiplicando muito, Senhor Jesus mandou matar todas as crianças. Quem escondesse a criança podia ser morto. Mas como a gente viu em Hebreus, os pais de Moisés não temeram o decreto do rei. O que eles fizeram? Eles viram que a criança era formosa aos olhos de Deus. Ó Senhor Jesus, não podiam entregar aquela criança. Então eles amaram, eles seguiram o contrário do que o mundo estava expressando naquele momento. Todo mundo estava assim, olha, entrega a criança ou você vai morrer. Se eu morrer, isso não vai trazer benefício nenhum para mim, filho, eu posso ter outro.
Ó Senhor Jesus, iam lá e entregavam as crianças, sem amor. Mas ali não, ali os pais de Moisés, Senhor Jesus, não, eles tinham amor. Eles olharam e falaram, não, essa criança é formosa aos olhos de Deus, nós não vamos entregar. E esconderam ele por 3 meses. Depois foram lá, né, pegou, botou Moisés numa cesta, botou no rio, né, a Miriam foi, né, a irmã de Moisés foi seguindo, né, a criança ali, até que a filha de Faraó pegou, né, e viu que a criança ainda precisava ser amamentada. E aí a própria Miriam foi lá, né, e a filha de Faraó pediu uma ama de leite, ela foi lá e buscou a própria mãe, né, que pôde criar Moisés na presença de Deus, ensinando para ele todas as coisas. Então depois, quando ele foi criado, né, como filho da filha de Faraó, ele tinha a palavra como seu procedimento, Senhor Jesus. Né? E a Bíblia fala que ele preferiu ser castigado no meio do povo de Deus do que receber benefício dos prazeres transitórios do pecado, porque ele viu que era invisível, né? Ele contemplava o galardão, ele tinha clareza a respeito da palavra. Ó Senhor Jesus. E depois a gente viu a história de Ana também, né? Que quando foi entregar Samuel no templo, também vacinou. Peraí, mas ia entregar no templo para servir a Deus no meio dos filhos de Deus. Mas ali a condição do sacerdócio naquela época não era uma condição boa. Ó Senhor Jesus, Eli e seus filhos, né, já estavam muito longe da presença de Deus. Então ele também precisava ficar ali firme para não ser contaminado. Ó Senhor, para aprender os serviços, né, aprender a servir a Deus, mas sem seguir os maus exemplos. É o que acontece hoje. A gente erra, a gente comete erros, mas a gente precisa realmente perceber, olha, a pessoa está nos ensinando a palavra, mas ela pode errar. Né? Eu sempre costumo falar isso para as pessoas, né? Às vezes eu estou aqui, né, diante da palavra e tal, e às vezes eu fico me questionando diante do Senhor, Senhor, poxa, o Senhor me mostrou a palavra, o Senhor me deu clareza, poxa, eu estou praticando a palavra, mas de repente, por que eu caí nisso aqui? Ó Senhor Jesus. Né? O Senhor mostrou, né, tempo atrás, né, lendo aquele livro, né, do irmão Dong, né, Os Perigos do Lado Bom da Alma. Você tem que perceber que a nossa alma tem um lado bom. E esse lado bom pode ser independente de Deus. Pode estar vindo da nossa vida da alma, que é independente, que não consulta a Deus. A gente vê que algo é bom. Ah, eu entendi que isso aqui é fazer uma coisa boa e vou fazer. Só que isso dá brecha para o inimigo. Porque junto com o bom vem o mal. Né? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Não era ou, era e. Ou seja, era como uma moeda. Né? De um lado tem o bem e do outro lado tem o mal. Senhor Jesus, você pagou com o bem, mas o mal foi junto. Ó Senhor Jesus, por isso o Senhor ele não aceita essa moeda. O negócio do Senhor é vida. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor quer que a gente toque na vida, mas a gente fica preocupado com o bem, e aí o mal vai junto. Senhor Jesus. Por isso a gente precisa realmente nos apartar de todo acúmulo de maldade, de toda injustiça, e para isso eu preciso conhecer o Senhor, conhecer aquilo que é justo diante dos olhos de Deus. Não é a minha justiça, é a justiça de Deus. E aí o que acontece? Eu acho que eu estou bem, estou vivendo a palavra, mas tem coisinhas ainda no meu coração, na minha vida, que estão ocultas, estão ali pequenininhas e às vezes eu não dou importância. Né? Como mostrou, são pequenos sintomas. Aí acontece, Deus ele permite que você manifeste isso para que você perceba, em primeiro lugar, que você não é perfeito. Em segundo lugar, você vive debaixo da misericórdia de Deus. Deus está te usando, não é por causa disso, daquilo, é pela misericórdia dele. Ó Senhor Jesus, ele te escolheu para te usar. Não é porque você está assim, está desse jeito, está daquele jeito. Não, todos nós precisamos ir diante de Deus. Ó Senhor Jesus. Né? E a gente tem que ver que todos nós somos falhos. Senão a gente começa a julgar os outros. Aí ele permite que você fale para que você possa ver, ó, tá vendo? Estava julgando o outro, mas aí, fez igual, ou fez pior. Então o Senhor ele mostra para nós toda essa questão da iniquidade. Por se multiplicar a iniquidade, o amor está se esfriando. Mas eu só vou perceber se eu parar, ó Senhor Jesus, para fazer um checklist, né? Para poder começar a anotar certas coisas. Se eu ficar na correria do dia a dia ocupado, eu não vou perceber que eu maltratei os outros, que eu estou nervoso, estou irritado, estou fazendo as coisas, estou atropelando. Porque a iniquidade ela é sutil, ela esfria o amor. Ela não tira o amor totalmente, mas é um amor frio, é um amor interesseiro. E como mostrou, né, as 3 características, o tripé. Na vida da igreja a gente está vendo o tripé, né, que é a obra de fé, o labor de amor e a perseverança da esperança. Mas o mundo também tem seu tripé. O amor ao eu, né, o amor a si mesmo, o amor ao dinheiro, o amor aos prazeres. Né? Ali o homem egocêntrico. No original é que ama a si mesmo. Por isso o Senhor nos deu uma saída.
ame o próximo como a ti mesmo. Ó Senhor Jesus. Então, até para amar a mim mesmo, eu tenho que saber como amar, no padrão de Deus. Ó Senhor Jesus, se eu amar a mim mesmo de qualquer jeito, não adianta. Ó Senhor Jesus, isso vai me afastar do caminho do Senhor. Por isso ele perguntou, olha, considera como é que está seu amor por Deus, seu amor pela igreja. Ó Senhor Jesus. Né? Aí mostrou a Deus e a igreja. Como é que você diz que você ama a Deus se você não ama, né? Se você ama a Deus que você não vê, se você não ama o irmão que você vê? Como está seu amor pela igreja, seu envolvimento com a igreja? Ó Senhor Jesus. Tem pessoas que estão cansadas. Não. Deixa os irmãos para lá, cada um cuida de si, seu amor se esfriou. Ó Senhor Jesus. E ele pergunta, nesse período de pandemia, como é que está a sua vida espiritual? Sua vida espiritual avançou ou retrocedeu? Você ganhou mais do Senhor ou você está cheio de dúvidas? Ó Senhor Jesus, você está cheio de firmeza, está orando mais, está desfrutando mais, está aproveitando melhor o seu tempo diante de Deus, está cuidando dos irmãos? Ó Senhor Jesus. Né? E ele perguntou, como é que está seu relacionamento com marido, esposa, filho? Ó Senhor Jesus. Né? Muitas pessoas falam que por estar ali preso em casa, está brigando, está discutindo. Ó Senhor Jesus. Não, a gente está convivendo mais. Né? A gente tem que orar mais, desfrutar mais a Bíblia juntos. Ó Senhor Jesus. Né? E ele mostrou que você está mais irritado, está mais nervoso. Esses são apenas alguns sintomas. Mas ele falou, se você está numa situação dessa, não se condena. Como eu falei, né? O Senhor ele permite que isso se manifeste para a gente perceber. Olha, ainda tem pecado dentro de mim. Enquanto o Senhor não voltar, eu não estou livre do pecado. Por isso eu não posso julgar o outro. Eu preciso ver a situação, olhar para mim mesmo, Senhor Jesus, e procurar ajudar. Né? Procurar ser companheiro, né, uns dos outros, né? Ajudar a palavra profética. Ele falou, olha, não se condena não, ainda tem tempo de se voltar para o Senhor. A gente pode invocar, orar, buscar, ter contato com a palavra. E ele mostrou, a gente não pode ficar esperando que a situação mude. Senhor Jesus, a gente precisa mudar a nossa percepção, né? Como os irmãos já mostraram, né, em semanas anteriores no Alimento Diário. Né? Se você escolhe mudar, né, a sua reação diante das situações, tudo vai mudar. Talvez a situação exterior não mude, mas o seu interior vai mudar e você vai passar a viver outra realidade. Não posso ficar esperando as coisas, né, ficarem do jeito que eu quero. Eu preciso aprender a me adaptar à nova realidade, né, e continuar vivendo o Espírito. Né? Essa pandemia veio mostrar para nós como que a gente está no nosso dia a dia. Ó Senhor Jesus. Porque às vezes acontece, né, pessoas que ficam esperando a reunião. Não, lá na reunião que eu vou ouvir a palavra de Deus, eu vou ser enchido. Eu preciso me encher todos os dias. Porque a iniquidade está aí. O inimigo está aí, a armadilha está aí, o engano, o erro, a mentira, ensinamento demoníaco, falsos profetas, falso Cristo. Ó Senhor, a gente precisa realmente perceber isso. Isso visa danificar nossa consciência. Para quê? Para perder a comunicação entre o Espírito e a minha alma. Né? A nossa alma está muito forte ainda. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu concordo com isso, concordo com aquilo, ó, discordo disso, discordo daquilo. Então precisa perceber, né, se a gente está avançando ou se a gente está sofrendo dano. Ó Senhor Jesus, se a gente está realmente com mais encargo pela palavra, pelas coisas do Senhor, ou se a gente está distraído com as coisas do mundo. Né? Hoje o inimigo quer deixar a gente vulnerável, para que a gente só tenha prazer nas coisas do mundo. A gente seja, né, aqueles que buscam só benefício próprio, né, dinheiro, Senhor Jesus, prazer e as coisas que envolvem tudo isso. Ó Senhor Jesus. Mas mostrou, né, a gente precisa conservar uma boa consciência. Não é só ter consciência, não é só ter comunhão com Deus vez ou outra, é ter uma boa consciência. Você está identificando, olha, é Deus falando. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Né? Como uma vez aconteceu uma situação, o irmão estava pregando a palavra e tinham duas pessoas, né, que chegaram para um mesmo irmão que estava ouvindo a palavra e chegou e falou da mesma pessoa. Poxa, eu não gosto desse irmão aí. Porque esse irmão, isso, acontece isso na casa dele, na família dele, tá. Aí daqui a pouco chegou um outro e falou para essa mesma pessoa, poxa, eu admiro muito esse irmão, porque na casa dele acontece isso e aquilo. Poxa, o irmão está ali, ó, cheio do Espírito, liberando a palavra, tocando no Senhor. Então duas pessoas chegaram com visões completamente diferentes. Ó Senhor Jesus. Uma estava ouvindo Deus falar e a outra, não, estava reprovando o irmão, reprovou falar de Deus, não aceitou.
Porque a consciência não é boa. A consciência não conseguiu enxergar as coisas do ponto de vista de Deus. O outro enxergou. Ó, na casa dele acontece isso, esposo. O irmão ainda tem tempo de cavar na palavra, de tocar no Senhor. Né? Viu as coisas de outro jeito. E viu o Senhor falando por meio do irmão. Então a gente precisa também aprender, né, a ser sensível. Se a gente se tornar insensível, a gente vai perder a nossa proteção, que é a palavra de Deus. Eu não vou conseguir ouvir aquilo que Deus está falando. Eu vou acabar sendo amante de mim mesmo, dos prazeres, né? E esquecer de amar o Senhor. Ficar olhando, condenando um monte de coisa. Ah, sou contra isso, sou contra aquilo. E esquece de ser a favor de Deus. Ó Senhor Jesus. E como mostrou aqui, né? A gente acaba agindo, alguns acabam agindo como se não tivesse espírito. Senhor Jesus, o Senhor nos deu o espírito humano para conectar nossa alma ao espírito, para mudar o nosso ser. O Senhor, Ele deseja manifestar a sua vida em nós e Ele precisa ganhar todo o nosso ser. E cada um de nós assiste o espírito, reconheça o espírito humano e receba, né, a palavra da fé para dentro de si. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.